Hoje é dia da visibilidade trans. Dia de pensar como acontece historicamente a nossa invisibilidade e exclusão nesse país. A primeira existência travesti documentada no Brasil é de Chica Manicongo. Ela era escrava na Bahia em 1591 e foi presa pela Inquisição por se recusar a se vestir como homem. A pena? Ser queimada viva. Aparentemente, ela obedeceu à ordem da Inquisição e sobreviveu. O senso comum nos diz que mulheres têm vagina e devem se comportar e sentir de maneira feminina. Já os homens têm pênis e devem se comportar e se sentir como homens. Essa é uma ideia muito antiga, mas que ganhou muita força no século XIX com o desenvolvimento do conhecimento biomédico e científico. Só que pensar assim implica em limitar de maneira radical as possibilidades que cada pessoa tem para construir a sua própria identidade e a sua percepção de gênero, e se organizar dessa forma afetiva e sensorialmente. O que resta é quase exclusivamente a referência genital. Ainda segundo o senso comum, o corpo representa o que a gente tem de mais natural e particular em nossas vivências, e é o que determina a identidade das pessoas. A experiência individual, com seus comportamentos, maneiras, relações e expressões da sexualidade, traduz o que é esperado pelo grupo social de forma naturalizada. Pensando assim, a sexualidade adquiriu ao longo do tempo a função de classificar o que é bom ou ruim na sociedade. E como é fundamental para essa sociedade desenvolver pessoas de bem, produtivas, dentro de uma certa estabilidade social, um monte de pressões e vigilâncias impõe a heterossexualidade como padrão que a vida social exige, em vários níveis. Isso gera a segregação dos diferentes, considerados degenerados ou desviantes. Só que mais frequentemente do que se imagina, desejos, sentimentos e corpos não convergem para o mesmo ponto de uma forma espontânea. E não dá para simplesmente estabelecer uma correspondência direta entre o que se espera do que é considerado como certo, normal e natural. Quando alguém atribui um gênero a uma pessoa, ela está partindo das próprias referências, regras e suposições que ela nutre sobre o outro, sobre quem está sendo observado. Em resposta, existe uma comunicação e uma acentuação de sinais de quem é observado para o mundo, estabelecendo assim uma relação dialógica. Mas quando se fala em identidade de gênero, a gente fala de possibilidades de trânsito de gênero, que os indivíduos podem exercer. A travestilidade coloca em xeque, assim, a coerência entre genitália, vestimenta e gestualidade, que é tão exigida e tão cobrada pela sociedade. E isso permite a travesti criar expressões alternativas às identidades de gênero naturalizadas. Quando se pensa as experiências e vivências trans, na verdade a gente está questionando e problematizando as normas referentes ao sexo, ao gênero, à socialização e, no fundo, a nossa própria humanidade. Aproximadamente 400 anos nos separam de Chica Manicongo. Se a gente for pensar que a expectativa de vida de uma travesti é muito inferior à da população geral brasileira, a gente percebe que isso decorre de um processo de exclusão social e de falta de oportunidades que são negadas cotidianamente a nós. Muitas pessoas trans são empurradas para as ruas aos 13, 14 anos, contrariando inclusive a lei, porque as suas famílias não entendem o processo de construção da identidade de gênero e acabam expulsando elas de casa. Assim, elas acabam sem segurança, sem educação, sujeitas a violências e à morte. 11 pessoas trans são agredidas a cada dia no país. São mais de 4.000 agressões por ano. Dessas, aproximadamente 57% são negras. De 163 assassinatos registrados em 2017 em pessoas trans,
82% foram identificadas como pessoas pretas ou pardas. Há um viés social na invisibilidade. Há um viés racial na invisibilidade. Porque a gente não dá a devida atenção a isso e ao acolhimento, reservamos às pessoas trans um lugar marginal na sociedade. Naturalizamos a violência, estabelecemos relações de poder, desigualdade, preconceito e discriminação. Sistematicamente, as identidades desviantes são perseguidas, abusadas, presas e torturadas. Travestis não são simulacros. Não devem ser confundidas como cópias de mulheres. Sobrevivemos, resilientes.